Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21. A partir do verso 1, em nome de Jesus. Eu quero ser grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se esforçaram para adorar ao Senhor juntamente conosco em mais uma quarta-feira, em mais um culto do propósito. Que Deus continue abençoando a vida do auxiliar Flávio, não é isso? Eu errei, ele falou para mim na quarta-feira passada, e aí eu pedi que colocasse Fábio, mas me perdoe, viu? Em nome de Jesus, amém? Auxiliar Flávio, daqui a pouquinho vai estar trazendo aqui uma palavra de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Diz assim, João 21, a partir do verso 1. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim, e estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Diga glória a Deus por isso. Querido Deus e eterno Pai, somos gratos ao Senhor por esta palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada afiada de 2 fios, que define ossos e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A tua palavra, segundo Jeremias, é como fogo que arde dentro dos nossos ossos. Ela é fogo e é martelo que quebra todas as pedras. A tua palavra é como a prata refinada na fornalha de barro aquecida, purificada 7 vezes. E assim como a chuva e a neve que desce do céu, e para lá não torna, assim será a tua palavra. Ela não retornará para ti vazia, antes fará aquilo que te apraz. Aplica esta palavra aos nossos corações nesta noite e continua glorificando o teu nome. É assim que eu te peço e desde já te agradeço. A igreja sela e confirma comigo dizendo: meus irmãos, em 5 minutinhos eu trago aqui uma reflexão da palavra de Deus. Amém. Enquanto a gente traz aqui uma reflexão, a nossa irmã Geisla, ela vai preparando um hino ali atrás, em nome de Jesus. Já vai se organizando, porque assim que a gente encerrar, a gente já chama ela e ela já vem adorando em nome de Jesus. Queridos irmãos, em Lucas capítulo 5, a Bíblia faz questão de contar uma história interessante. Vai falar sobre a pesca maravilhosa. Porém, em João capítulo 21, aqui é outra pesca, mas é chamada de pesca milagrosa. É diferente os termos, porque as ocasiões são diferentes, as condições são diferentes. No capítulo 5, a Bíblia faz questão de mencionar que a multidão apertava Jesus
para ouvir a palavra de Deus. Coisa que nos dias atuais está se esvaindo, coisa que nos dias atuais está se acabando. Hoje em dia, a gente vê pessoas que se apertam para ouvir uma revelação. Hoje em dia, nós vemos pessoas que apertam para ouvir uma profecia. Hoje em dia, nós vemos pessoas que, ao ouvirem algum tipo de dialeto estranho, diferente, e já se arrepia, e pelo arrepio e pelo emocionalismo diz: Deus vai falar com a igreja. Só que aqui o texto nos mostra que o povo não aperta por revelação, o povo não aperta por profecia, o povo não aperta por línguas estranhas faladas. E glória a Deus que temos, segundo 1 Coríntios capítulo 12, uma diversidade de dons, uma diversidade de ministérios e uma diversidade de realizações. Glória a Deus por isso. Eu não estou tocando aqui nos dons espirituais, mas mostrando para você uma raridade, que é o que está se tornando uma escassez nos dias atuais. No capítulo 5 de Lucas, o povo aperta para ouvir a palavra de Deus. E eu oro para que nos dias atuais o Espírito Santo de Deus levante uma geração que aperte, que suplique, que ore, que clame, que grite para ouvir a palavra de Deus. É por isso que vemos igrejas nas situações em que estão vivendo nesse momento. Os cultos mais lotados são os cultos em que há revelação. Os cultos mais lotados são os cultos aonde o pastor fulano, ou o apóstolo cicrano, ou o bispo fulano de tal vai estar presente, porque vai revelar o meu CPF, vai revelar o meu RG, vai revelar coisas detalhadas da minha vida. Glória a Deus, eu creio na revelação detalhista. A Bíblia faz questão de descrever isso em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Deus vai falar com o profeta dizendo a localização exata de Paulo, a situação que Paulo estava se encontrando, há quantos dias ele estava em jejum. Deus revela sobre qualquer coisa, mas a igreja não está pautada em revelação, a igreja não está pautada em profecia, a igreja não está pautada em línguas estranhas, em dialetos humanos ou de anjos ou de demônios, mas a igreja está pautada na palavra de Deus. Pode faltar revelação, pode faltar profecia, pode faltar línguas estranhas, mas o que não pode faltar é a palavra de Deus no meio do seu povo. Não é à toa que entre o Antigo e o Novo Testamento existe uma página em branco, e há quem diga que aquilo ali é só para dividir o Antigo e o Novo Testamento. Existem Bíblias de estudo que existe apenas um espaçozinho em branco, não é toda a página, mas aquilo não é por acaso. Essa página em branco que tem na sua Bíblia, ou esse pequeno pedaço de área vazia entre o Antigo e o Novo Testamento, é chamado de período entre testamentos, ou período intertestamentário. Foram um período de 400 anos, aonde a palavra de Deus não se era mais falada no meio do povo. 400 anos de silêncio. Olha para o teu irmão e diz assim, faz uma pergunta para ele, pergunta assim para ele: o silêncio de Deus dói? Deus passa uma semana sem falar com você, e você já fica morrendo pelos cantos da parede. Deus não me vê mais, Deus não me ouve mais, Deus não é na minha vida. Vou parar de fazer a obra, vou parar de pregar, vou parar de cantar, vou parar de ir à igreja, vou parar com tudo. Uma semana que Deus não fala. Imagina 400 anos. Que Deus levante uma geração que aperta para ouvir a palavra de Deus. E ali a Bíblia vai dizer, já passo. A Bíblia diz, no capítulo 5, que nesta ocasião, Pedro passara a noite inteira e não conseguiu pescar nada.
Diga, Pedro saiu de casa em busca da provisão. Só que quando ele volta sem nada, ele começa lavando as redes. E não era um barco só, o texto fala que eram 2. E os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. 2 coisas que o crente não pode fazer. Primeiro, sair do barco. Diga comigo, sair do barco. 2 coisas que o crente não pode fazer. Primeiro, sair do barco. Segundo, lavar as redes. Diga comigo, lavar as redes. Quem lava as redes está disposto a pendurá-la e não usá-la mais por causa de uma noite em que tudo deu errado. Só que quem é que se apresenta quando a gente está desembarcando? Quem é que se apresenta quando a gente está lavando as redes? Jesus se apresentou e entrou em um dos barcos. Às vezes Jesus vai falar, mas às vezes só uma atitude que ele tomar, você já vai entender tudo. Aonde estavam os discípulos? Do lado de fora do barco. E aonde Jesus entra? Dentro do barco. Jesus entrou dentro do barco. Jesus entrou dentro do barco. Uma pessoa já pegou. Eu vou continuar repetindo. Jesus entrou dentro do barco. Enquanto tem muita gente querendo sair do barco, enquanto tem muita gente lavando as redes, Jesus nos dá um exemplo. O segredo é entrar dentro do barco. O segredo é permanecer dentro do barco, porque sair do barco não vai resolver. Lavar as redes não vai resolver. O segredo está dentro do barco. Tem alguém para levantar a mão para a glória ou vai ficar de boca fechada? O segredo é entrar dentro do barco. Só que tinha 2, diga, tinha 2. Diga, tinha 2. Jesus entrou dentro de um só. Poderia ter entrado nos 2, sim ou não? Poderia. Mas ele entrou dentro de um só. Ele poderia ter entrado dentro de um barco e depois saído e ter entrado dentro do outro. Sim ou não? Sim. Mas ele entrou dentro de um barco só. A Bíblia não diz, mas me dá liberdade para pensar, que Jesus entrou dentro do barco de Pedro. E por que, evangelista, o senhor está dizendo que Jesus entrou dentro do barco de Pedro? Eu vou repetir de novo. A Bíblia não diz, mas me dá liberdade para pensar, certo? Você pode pensar do jeito que você quiser, a interpretação é sua, mas o texto, se o texto não diz, o texto me dá liberdade para pensar. E eu acredito desta forma, que Jesus entrou dentro do barco de Pedro. E por que entrou dentro do barco de Pedro e não entrou no outro barco? Aqui lá vai, porque Jesus entra no barco de quem desistiu primeiro. Se os subordinados desistem, tá tudo bem, o líder ainda está ali, ó. Se o subordinado desiste, ainda tem chance de o líder chegar e aconselhar e dizer: não sai do barco não, não lava as redes não, não para não, a gente vai pescar amanhã de novo. Mas se não é o subordinado que desiste, é o Senhor. Se é o líder que desiste, então todos os braços fortes ficam fracos para poder trabalhar. Só que aqui o milagre aconteceu. Eles foram para o meio do barco e Jesus libera uma palavra e eles conseguem tirar uma grande quantidade de peixes. Mas não é sobre isso que quero falar. No capítulo 21, aqui é outra ocasião. No capítulo 5, Jesus ainda não havia sido crucificado. No capítulo 5, Jesus ainda estava em natureza humana, não era corpo glorificado. Por isso, e aqui você percebe que Jesus estava dentro do barco com os discípulos. Porém, no capítulo 21 do livro de Lucas, o texto faz questão de mostrar que aqui Jesus não estava mais dentro do barco. Jesus estava na margem. Isso é a diferença entre a pesca maravilhosa e a pesca milagrosa. Na pesca maravilhosa, Jesus está dentro do barco. Na pesca milagrosa, Jesus está fora do barco. Na pesca milagrosa, Jesus faz o milagre de dentro do barco. Na pesca maravilhosa, Jesus faz o milagre de fora do barco. Na pesca maravilhosa, Jesus está em natureza humana.
Só que na pesca milagrosa, Jesus está em corpo glorificado. Isso é muito lindo. O Pedro que viu Jesus operando milagres, simplesmente agora o nega quando está próximo a ser crucificado. Só que agora, depois que Jesus, ele é crucificado, morto, ele ressuscita, ninguém ainda está sabendo, só quem sabe são as duas Marias que foram visitar o seu túmulo. Mas aqui no capítulo 21, enquanto Pedro, olha o que o texto diz, capítulo 21, se não me falha a memória, é o versículo 3. Pedro olha para os subordinados e diz: vou pescar. Aí os outros disseram o quê? Se o líder está falando, vou pescar, eles automaticamente disseram: vamos pescar também. Irmão, quem anda com derrotado, quem anda com pensamento de derrotado, fica com pensamento de derrotado. Quem anda com pensamento de quem quer cair, fica com pensamento de quem quer cair. Quem anda com pensamento de quem quer parar, fica com pensamento de quem quer parar. Mas se tem uma coisa que eu aprendo com as escrituras, é que quem anda perto de quem gosta de Bíblia, começa a gostar de Bíblia. Se tem uma coisa que eu aprendo com as escrituras, é que quem anda com quem gosta de orar, também passa a gostar de orar. Ou você não se lembra de Ruth? Ela disse: aonde tu fores irei eu, aonde passares a noite, ali passarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde tu morreres, ali morrerei eu, e ali serei sepultada. Se apegou ao Deus dela, se apegou a ela e se apegou aos costumes dela. Enquanto Pedro volta para o meio do mar, atrás da provisão, na primeira pesca, na maravilhosa, o provedor estava dentro do barco e Pedro estava preocupado com o que tinha do lado de fora. Isso é muito forte. E no capítulo 21, está Pedro de novo na mesma posição, sabendo que negara Jesus, e agora já não tinha perto de si. Mas Jesus disse: eu vou ter um encontro com quem me negou, eu vou ter um encontro com quem me rejeitou, eu vou ter um encontro com quem não se arrependeu ainda. Porque enquanto o homem descarta, se tem uma coisa que eu aprendi, é que Jesus, ele também trabalha de gari, ele é especialista em reciclar aquilo que o homem não quer mais. Ele vai no lixo, ele vai no lixão, ele vai no monturo e transforma a vida de quem está à beira do caminho. E é sobre isso. Você chegou aqui hoje atrás de uma provisão. Pedro estava com um provedor dentro do barco, no capítulo 5, e preocupado com a provisão que estava do lado de fora. Agora, já não tendo mais ele disse: eu vou pescar. Foi pescar a noite toda e nada conseguiu apanhar. Diga: não pegou nada de novo. Diga assim: porque foi atrás da provisão. A pergunta que não quer calar é a seguinte: até quando você vai ficar correndo em círculos? Até quando você vai ficar correndo atrás da provisão? Até quando você vai ficar correndo atrás de pessoas, enquanto o Espírito Santo está te dizendo: eu sempre estive parado no mesmo lugar, eu sempre estive te esperando no mesmo quarto de oração, na mesma sala de oração, no mesmo monte que você subia. Foi você que mudou, foi você que se afastou, foi você que me escanteou, foi você que me abafou. Eu sempre estive no mesmo lugar. Aí tem muita gente que diz: Deus está em silêncio, Deus não fala comigo. E quando foi que você falou com Deus? Qual foi a última vez que você dobrou o joelho para falar com Ele? Deus quer falar com você todo dia, mas não é todo dia que você fala com Ele. Se você tivesse a mesma impetuosidade, a mesma veemência, a mesma ousadia, a mesma vontade, o mesmo anseio de responder a Deus, de falar com Deus, como você fala no direct, como você fala no TikTok, como você fala no WhatsApp, Deus falaria mais com você, Deus responderia mais às suas mensagens. Qual é a forma que eu posso falar com Deus? Nunca mudou e nunca vai mudar. Em Jeremias 33 e o verso 3: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não o sabes.
A tecnologia vai avançando e muda, mas as coisas do céu permanecem do mesmo jeito. É o mesmo feijão com arroz. Ler a Bíblia e orar. Orar e ler a Bíblia. Ler a Bíblia e orar. Orar e ler a Bíblia. Nunca mudou. Foi você que mudou. Aí ele parado no mesmo lugar. Ei! Pescou alguma coisa aí? Eles disseram: nada apanhamos. Passamos toda a noite, a gente não pegou nada. De novo, Pedro. Como diz o presbítero, cara, de novo, cara. De novo a mesma situação. Diga assim: é porque está correndo atrás da coisa errada. O provedor está aqui no altar de braços abertos e dizendo: eu tenho mais para lhe dar do que você quer para receber. Eu tenho para lhe dar, mas você está correndo, e é trabalho, e é estudo, e é isso, e é aquilo, e corre em círculos, e ele está dizendo: o altar está aqui lhe esperando. Eu quero lhe dar, mas e você quer receber? Quando Pedro chegou, a Bíblia diz: tinha pão, diga pão. Tinha peixe assado. E diga assim: tinha brasa para se esquentar. Oh, glória. Passou a noite toda pescando. Estava todo molhado e com frio por causa do orvalho da noite. Mas Jesus de manhã disse assim: vem para cá, no altar tem fogueira. Vem para cá, no altar tem pão. Vem para cá, no altar tem peixe para você se alimentar.